Boa noite, amigos e amigas dos 5 Minutos de Bizu. Vou falar aqui dessa gramática do Evanildo Bechara, a gramática escolar que está para o concurso. Já vamos fazer o resumo do capítulo 1, sujeito e predicado. Vou mostrar minhas fichas aqui. Aqui, amigos, fiz um pequeno resumo e vou conversar com vocês a respeito disso aqui. Pode ser que seja cobrado na prova algo parecido, mas a questão é muito mais elaborada. Os conceitos é só para você fixar individualmente para no futuro você conseguir resolver questões como essa questão número 5 aqui. De acordo com a norma padrão da língua, os pronomes destacados, então você precisa saber o que é um pronome relativo, né, termos destacados. Então tem vários aspectos da prova que vão pedir conceitos mistos, não apenas um único conceito. Então vamos falar sobre sujeito e predicado a fim de acertar todas as questões da prova de português. Tudo bem. Sujeito é composto por substantivos e pronomes. Pode ser explícito ou oculto. Pode haver oração sem sujeito, composta por verbos impessoais. O sujeito pode ser simples ou composto. Simples com um núcleo, composto com dois ou mais núcleos. O verbo concorda com o sujeito explícito em pessoa e número. Então, sujeito com pronome pessoal. Eu quero, eles querem. O sujeito composto por substantivo. O pronome pode ser utilizado, o pronome de terceira pessoa, mais o número, mais o coletivo. Vamos ver aqui o exemplo. O menino era nosso vizinho, as meninas ainda não chegaram. Então, estamos compondo o sujeito por substantivos. No outro caso, estamos compondo o sujeito por um pronome coletivo. A gente viaja hoje, os povos lutam pela liberdade. E o sujeito pela terceira pessoa do plural. O verbo vai para a terceira pessoa. Então, sujeito composto. Os substantivos estão ali, menino e menina, e o verbo vai para a terceira pessoa do plural, eram conhecidos. O sujeito composto por pronomes pessoais ou pronomes pessoais mais substantivo. Eu e tu iremos ao cinema. Eu e Janete, nós e eles iremos ao cinema. Tu e ele irão ou ireis. Tu e Janete irão ou ireis. Dessa maneira aqui que está composto o sujeito composto. Legal, hein? Composto, sujeito composto. Então, o sujeito e o predicado. A frase pode estar na ordem direta, né? O sujeito vem na frente, o predicado depois. Ou na ordem inversa, o predicado vem primeiro e o sujeito vem depois. Uma coisa muito importante, não se separa por vírgula o sujeito e o verbo do predicado. Jamais. Não há vírgula entre o sujeito e o verbo. Nunca. A oração sem sujeito são compostas por verbos que expressam fenômenos, né? Fazer frio, calor, estar quente, estar frio, choveu, relampejou. Pelos verbos haver e ser com sentido de existir. Haver e fazer com sentido de tempo. É 1 hora, são 2 horas. Fazer com sentido de fenômenos atmosféricos, frio, calor, bastar de e chegar de, com sentido de suficiência, ir em e ir para, né, tempo em que algo aconteceu ou acontece, vir, andar, por, né, algo que acontece, ando meio triste, né, ando por aí, passar de, com sentido de tempo, tratar-se de, não há preposição no sujeito, né? Nunca há preposição no sujeito, é outra regra muito importante. O verbo impessoal vai para a terceira pessoa do singular, exceção do verbo ser. Muito importante gravar isso daqui. O sujeito indeterminado é composto por um pronome indefinido. O verbo vai para a terceira do plural sem referência anterior ou seguinte. Verbo no infinitivo ou terceira do singular com valor de terceira do plural. E verbo na terceira do singular, mais pronome si reflexivo, não seguido de substantivo. Com isso aqui encerro. É normal que de vez em quando tem um barulho aqui, eu moro no condomínio, então a porta batendo, um avião que voa ali. E vamos seguir o canal e estudar.
Boa noite. Então tá aí mais uma bibliografia. Coloque na mochila, carregue para ler a qualquer momento no ônibus ou quando tiver um tempo livre. Bons estudos!